muito bem-vindos a esse Fora de Órbita diretamente, olha que chique, do Universo TOTS. 2025. Isso aqui, gente, tá incrível. E hoje eu tenho um episódio muito especial pra falar pra vocês. Eu tô muito animada, tô muito, gente. Tá passando energia por aí? Vamos lá, porque a gente tá falando desse espaço inédito do universo, que é o mundo pessoas. Olha só, mundo pessoas invadindo o Universo TOTS. E a gente vai olhar pro presente, porque o futuro do RH é agora. Pegou? A dica já fica aqui desse episódio. Já fica aqui pra vocês. O mundo muda o tempo todo e com ele muda também o jeito de liderar, de cuidar das pessoas e de manter os negócios de pé. Olha só, nosso papo é sobre como o RH pode ser estratégico sem perder o lado humano. E para isso eu tenho dois convidados incríveis. Se liga nisso aqui. Ela que é psicóloga, com mais de 17 anos de experiência em recrutamento, seleção e treinamento. Diretora de Gente e Gestão da Alcance Assessoria, influenciadora de RH, LinkedIn Top Voice, olha só. Escritora e palestrante, referência quando o assunto é gestão de pessoas e carreira. Bem-vinda, Andréa Greco! Obrigada, Mari. Tô muito feliz de você estar aqui. E ao seu lado tem uma... gente... Esse episódio tá muito poderoso, viu? Tá com a gente também ele, uma das principais vozes sobre liderança adaptativa e o impacto da IA na gestão de pessoas. Fundador da Rubo AI, da Enora Leaders e autor do livro Flaps, Liderança Ágil, mentor, palestrante internacional e expert em inovação e aprendizado. João Furlan! Prazer estar aqui com vocês, com certeza. E aí, estão animados? Muito. Animados, ó. Só gente boa aqui. Pessoas e tecnologia, isso aqui, esse papo vai dar o que falar. E aqui, já vou começar com aquela pergunta que vai resumir muitas dúvidas de quem está assistindo a gente. Na visão de vocês, o que significa, na prática, ser um RH do agora? Quer começar, Andréa? Pode ser. Então, bora lá. Eu acredito que é humanizar com estratégia. Antigamente, né, há anos atrás, né, os RHs eram só departamento pessoal, né? Era só a parte de benefícios, de olerite, pagamento, benefícios. E agora a gente está levando para o lado mais humanizado, né? Trazer mais a gestão lá no topo das nossas empresas. Então, assim, eu acho que a humanização veio para ficar junto também com a tecnologia. Tem que casar, né? Tem que casar. Não tem como. Eu concordo com o André. Eu acho que, na verdade, cresceu muito o papel do RH, né? Das pessoas, tanto que esse novo palco, pessoas aqui na TOTS, mostra isso, inclusive, essa importância e crescimento da cadeira mesmo do profissional de gestão de pessoas. E, principalmente, como a André falou, a questão de estratégia é muito importante, mas o que eu tenho visto é, cada vez mais os boards, a diretoria, eles estão cobrando um RH que seja ligado ao momento do negócio. Então, quando você fala de adaptação, isso é um ponto muito importante. Muitas vezes o RH estava olhando para coisas que são importantíssimas para as pessoas, mas ele consegue fazer essa conexão com o negócio, com o momento que ele está passando. Então, nesse mundo de IA, que eu tenho certeza que a gente vai falar bastante aqui também, as pessoas querem quem que vai liderar esse aumento de produtividade com humanização, né? Quem que vai levar justamente as pessoas certas para conduzirem esse processo. Então, acho que esse é o RH do agora, que está ligado no negócio, no momento, em tecnologia e, acima de tudo, nas pessoas, como sempre. Incrível. Eu me empolguei aqui, não falei meu nome, eu sou Mariana com Y. Mas todo mundo sabe. Olha só, humorologia especialista em elevar a sensação das pessoas, de bem-estar das pessoas. Vou costurar essa conversa maravilhosa. E, João, aproveitando que você fala muito sobre liderança adaptável, como essa abordagem se conecta com o RH atual? Como que a gente, como você falou, né, de conectar o negócio, como que a gente pode treinar os líderes para eles serem mais adaptáveis sem abrir mão da humanidade? Que aí vem a pergunta de $1 milhão agora. Bom, Mari, na verdade, eu escrevi o livro em 2015, né, o meu livro Liderança Adaptável. E eu lembro que eu tinha lido uma matéria da Harvard Business Review, do Jack Ma, que é o fundador da Alibaba. E ele fala assim, as características dos líderes do futuro são, ele tem que ser adaptável, ágil e ambidestro. Ambidestro. Então, eu acabei criando o livro Liderança Adaptável por causa disso. Eu não criei um nome tão longo assim, líder adaptável ambidestro é muito longo.
Mas, basicamente, a adaptação é você mapear o ambiente e você conseguir se transformar, mesmo que momentaneamente, a isso para poder responder ao ambiente. Quando a gente fala de agilidade, são planos curtos e você conseguir justamente ter essa resposta mais rápida, porque você não planeja tanto longo prazo. Você tem um método, o ágil em si, que ajuda nisso. E quando se fala de ambidestria, é valorizar o passado, a história das pessoas, para que elas possam justamente usar isso junto com a tecnologia que está vindo, o futuro, que a gente está nesse universo TOTOS aqui, recebendo esse banho de tecnologia também. Mas o ponto agora o que é essa adaptação na liderança em si, nesse momento de transformação que as pessoas estão passando? É hora de você rever a forma que você fazia as coisas e incorporar novas soluções para o que você fazia. Isso inclui não só esse mundo de tecnologia que a gente está falando, mas a Andrea vai poder, com certeza, falar bastante sobre isso, que é como que você é um líder mais humano, mais próximo às pessoas, valorizando-as mais, conseguindo potencializar o que elas já têm justamente de desenvolvimento que elas podem fazer. Então, na adaptação, esse líder do agora é muito distante desse chefe que existia, que já passou por uma transformação grande, mas eu viajo o Brasil inteiro, dou aula em mais de 50 países, Mari. Eu vou te falar, tem países e culturas que isso é totalmente enraizado, a hierarquia, a autoridade. Tem empresas no Brasil que têm culturas muito familiares, muito hierárquicas também. Então, o seu líder do agora é quem está conseguindo mapear o ambiente, e essa é a chave da adaptação, mapear o ambiente, mapear as pessoas, o que o Daniel Goleman chama, né, de percepção social, você entender das pessoas, empatia acima de tudo, e se adaptar primeiro às pessoas, mas se adaptar, como a gente falou, do ambiente de negócio, o que está acontecendo no cenário e você poder se transformar e conduzir as pessoas para esse novo futuro justamente que a empresa está buscando, que você está buscando no desenvolvimento da sua carreira também como líder. Eu gosto de trazer que a gente às vezes esquece do CPF que está ali trabalhando, né? Eu tenho uma frase na More Lab que eu gosto de repetir, que é: seja na segunda quem você é no domingo. Aí tem gente que fala: Mari, não consigo! Se eu for quem eu for no domingo, meu chefe me manda embora no primeiro segundo. Aí eu falo: calma, até um ponto, até um ponto. Mas de fato, a gente não esquecer quem a gente é. Você trouxe que você está em mais de 50 países palestrando e entendendo culturas. Eu queria até fazer uma curiosidade aqui, fora do roteiro, né, André? Acho que você também deve ter ficado curiosa. O Brasil, ele está em qual jogo, digamos? Se tivesse que colocar, somos mais conservadores ou a gente tem uma flexibilidade para colocar essa nova cultura? Qual que é a sua percepção? Eu fiquei curiosa com isso. Sabe que flexibilidade é uma grande característica do brasileiro. Olha que legal. A gente passou por hiperinflação, passou por transformação, a gente é um caldeirão cultural, né, desde sempre, ou seja, ninguém aqui tem origem só de um povo, né? Todos aqui nós somos mesclados. Sim. E tudo mais. Isso fez com que a gente tenha uma flexibilidade muito acima das pessoas dos outros países. Vou dar um exemplo, eu estava mencionando de atuação em outros países. Muitas vezes eu estou, por exemplo, trabalhando com um alemão, ou trabalhando na Coreia, quando eu mudo o programa, o roteiro, porque ele me falou de alguma coisa no jantar anterior, o líder que contratou esse programa de liderança. E ele fala assim: olha, sabe o que a gente está passando agora? É isso aqui. Eu vou lá e mudo a apresentação, por exemplo, para atendê-lo. E ele nem acredita nisso daí. Um alemão, um americano mesmo, porque não é o normal. Eu já vim preparado para isso, eu vou fazer isso. Então, flexibilidade é algo muito forte para a gente. Legal. A inovação vem disso, só que o grande ponto, o que é? A inovação é criatividade com ação. E, às vezes, o que o brasileiro pode pecar é nessa parte de pôr para ação, né? Então, a gente é flexível, é muito criativo. Alguém falou: agora colocaram esses vídeos na mão dos brasileiros, né? Faz vídeo, tá saindo só meme, né? A gente é uma fábrica de meme. Sim. Então, a gente tem esse lado também, né, de criatividade muito espontâneo, muito legal. Só que, por outro lado, é mais ação. Então, eu acho que nesse ponto, talvez a falta de planejamento e o drive para execução, a gente peca um pouquinho. Então, se matar isso, vai ser o melhor ponto. Eu acho que a gente já viu, só não sabem disso. Só falta destravar esse ponto. É uma potência, falta controle agora. Isso aí, trazer isso de planejamento é interessante, porque muitas vezes a gente acha que não, a gente aqui tudo errado acontece. Porque no Brasil é tudo... E não, a gente tem muitas coisas que a gente consegue aplicar. E, André, quero a sua opinião quando a gente fala de trabalhar com a liderança, de trazer o do domingo para segunda, a gente planejar como que a gente... mostra essas atitudes, né? Que o RH é de fato humano, de que o RH de fato está conseguindo pegar todas essas skills, da gente casar, como a gente falou, de tecnologia. Como que a gente sabe se a gente está sendo humano de verdade ali no dia a dia? A gente está presente
dentro dos nossos clientes internos, né? Eu trabalho com recrutamento e seleção para empresas. Eu acho que a gente precisa estar dentro de cada área estratégica da empresa. Porque assim a gente vai saber, olha, está acontecendo isso pontualmente com a minha equipe, o que a gente pode ajudar? O RH tem que estar junto com a liderança de outras áreas também. Então, tem que ser um RH estratégico. A gente fala muito de RH estratégico, a gente vai falar sobre isso também, né? Então, assim, precisa sim, né, trabalhar essa comunicação, trabalhar a escutativa, os líderes terem essa escutativa, dar a oportunidade para o colaborador falar um pouquinho o que está acontecendo na sua equipe, ter uma reunião, sei lá, 15 dias, semanalmente, para estar inteirado da sua área de atuação. Eu acho que precisa, sim, trazer mais a humanização para dentro das empresas. Essa experiência, né? Exatamente. Dificilmente vão superar a experiência humana, né, André? Sim, sim. E aí, a gente está curioso, porque esse assunto de IA está em todo lugar e não tem como. Você que vive a inovação, João, assim, como a IA pode humanizar ou desumanizar esse RH? Porque a Andrea trouxe esses pontos da experiência, mas como que a IA pode ajudar ou atrapalhar e como que a gente pode para usar ela como aliada, né? Mari, é incrível, né? Você sabe que eu estou tendo muitas reuniões com os RHs, eles estão sob pressão enorme por causa dessa implantação de IA. E uma das empresas que eu tenho faz implantação de IA e muitas vezes estão olhando muito para corte de pessoas. E falando isso do RH, olhando para isso já, e as reuniões são sobre isso. Tudo Algo mais. latente que está de algo fato latente e sob pressão da empresa, porque é aquela pressão para o custo o tempo todo. Então, o que eu queria dizer isso é desumanizar o RH. Eu acho que se não fizer isso, olhando para o que é o upskilling, ou seja, o que você vai fazer de desenvolvimento dessas pessoas, para levar... Então, que essa tecnologia leve a um crescimento ainda maior da empresa, né? A tecnologia vem para isso. Eu acho que a tecnologia vem para humanizar, na verdade, o trabalho nosso. Olha só! Porque... Pera lá, que é polêmico! A tecnologia ela vem para tornar legal. a gente mais humano, né? Eu Sim. mostro muitos vídeos assim de como os carros eram feitos artesanalmente, as pessoas trabalhando 16 horas em cima do carro, condição insalubre, até em Minas ou em outras situações que a tecnologia vem para evitar que o ser humano tenha que passar por isso daí, ou que possa trabalhar num regime mais convencional de tempo. Então ela vem para humanizar efetivamente. O ponto agora vai ser, essas pessoas precisam passar por um processo de desenvolvimento, de inclusão, efetivamente, né? Então, isso é humanizar o RH, ele olhar também para o futuro dessas pessoas, para um negócio em crescimento, em expansão, onde a gente vai levar essas pessoas para que elas possam colocar essa potência humana que elas têm, justamente com muito mais sabedoria, né, para fazer isso, do que simplesmente cortar posições e cortar custo a partir disso. Como que elas geram valor? E isso que eu acho que é humanizar o RH. Eu só queria complementar aqui que, assim, a inteligência artificial, né, esses sistemas, né, como a TOTUS, veio para ajudar o RH. Porque a gente sai do mecânico, do operacional e vai para o estratégico, porque a gente vai olhar para as pessoas. E a IA veio aí para ajudar a gente nessa toda a automatização dos processos e a gente olhar mais para o humano, né? Então, assim, a gente tem um tempo, né? Antigamente, a gente fazia só, não, vamos fechar a folha, mas cadê o humano? Né? Cadê as pessoas, né? O departamento pessoal. Como é que você administravam as pessoas e o operacional ao mesmo tempo? Hoje a gente tem isso. Sim. Né? E a gente fala, vai roubar meu emprego, não sei o quê, né? Vai roubar se você não tem um conhecimento sobre IA. Muito bom. Sobre o que está vindo para a gente. Mas, falando também que a IA já está há muito tempo aí no mercado e a gente não sabia. Sim. O Google é o quê? O Google é o quê? É uma IA? É uma IA. E a gente não sabia? Sabia sim, né? Mas, o ChatGPT... Não, gente. A IA já estava há muito tempo aí no mercado. Então, ajudando a gente em toda a nossa vida. E aí a gente tem que trazer a IA para somar com a gente. E não para diminuir, vou perder meu emprego. Não vai perder o emprego. Se você não tiver, né, lá conhecimento a IA. Ter conhecimento com a IA.
Isso é o que você trouxe, a gente parar de vilanizar, né? Tem um lado, né? Porque a gente também tem os roteiros de Hollywood, que é sempre... O robô é sempre o vilão, né? É aquela coisa que acaba com tudo e acaba o planeta. E aí você fala, gente, calma. Explosão, hasta la vista. Explosão. Bicho derretendo. E ele sempre contra a gente, assim, né? Tem um lugar que a gente tem uma ideologia desse lugar de vilão, né? E, André, eu queria aproveitar, você trouxe essa parte da empatia. Eu queria saber, com a sua sabedoria, com toda essa expertise dessa influenciadora de RH que você é, o que ajuda, né, o que a Andréa faz para tomar decisões com mais empatia, com mais propósito? Como você usa e como você pode deixar uma dica para a galera? Porque quando a gente traz de casar, então a gente fala de negócios, estratégia, é tudo mais hard, né? Sim. Como que a gente consegue unir isso pro soft? Sim, tá junto com as pessoas, né? Tá conhecendo a organização, o que a organização tem, a cultura e as pessoas, né? Tá junto com as pessoas. Conhecer as histórias. A gente esquece muito, a gente fica, às vezes, no operacional e a gente esquece das pessoas. E aí, como é que você tá? Tá precisando de ajuda? O que você pode me ajudar aqui? Eu tô com um projeto assim, me dá uma ideia sobre isso? Então, assim, eu acho que tem que trazer as pessoas para o centro agora, né? Para as pessoas terem mais esse relacionamento entre elas e uma ajudar as pessoas também no seu dia a dia. Eu gosto de falar que as pessoas se lembram de histórias, não de e-mails, né? Exatamente. Você não fala assim, pera, qual que é o e-mail do João? Pera, deixa eu ver. J. Furlan. A gente não lembra, a gente lembra das histórias. O que você fez eu sentir quando a gente conversou, o que a Andrea me trouxe de insight. E nós, como desenvolvedores de pessoas e trazendo esse tema, a gente precisa estimular mais as histórias. Teve um team building que uma vez me convidaram para uma área de finanças e o RH falou, Mari, a fofoca tá reinando aqui. O pessoal tá se batendo, tá um negócio absurdo. Eu falei, vocês me chamam? Você vai salvar a pátria. Falei, que é isso? Chama outra pessoa, então. Imagina, eu quero falar com o pessoal que tá tranquilo. E aí eu falei, gente, as pessoas não se conhecem. Num lugar que as pessoas não se conhecem, o ego faz com que eu me defenda. Então, quando a gente tem um ego muito alto, a autoestima baixa, eu vou me proteger, eu não quero alcançar. Por que eu vou alcançar em time? Eu não sei, esse cara tá querendo me ferrar. Então eu falei, a gente precisa fazer algo para que as pessoas se conheçam. E aí eu sugeri, eu imito a Marília Gabriela, não vou fazer isso agora para não passar essa vergonha no Pix. Que eu imitando a Marília Gabriela, entrevistei a galera contando histórias de primeiro beijo, histórias de tombo que você já teve na vida, conta um aniversário que marcou. Gente, foi online, porque foi bem no auge da pandemia. A gente nunca deu tanta risada. As pessoas saíram de lá e falaram assim, você viu o que o João fez, cara? E a Andréia naquele tombo lá? Só pelo fato das pessoas conhecerem as histórias uma das outras. Porque a partir do momento que eu conheço a sua história, o seu momento de vida, eu tenho muito mais empatia pra gente gerir, pra gente descer pra estratégia. Então, eu lembrei dessa aplicação, porque você falou ouvir as histórias. A gente precisa estar mais aberto a ouvir as histórias. Porque senão a gente só tá defendendo crachás. Vou defender meu job description aqui. Não tá no meu job description. Eu não vou fazer. E aí um quebra-gelo para deixar de práticas. Quebra-gelo. Mari, não quero entrar tão a fundo. Faça assim. Vamos falar aqui como foi seu primeiro dia de trabalho aqui na empresa. Isso aí já abre... muitas coisas. Mas vamos lá, a gente falou um pouquinho de estratégia. Eu queria entender, porque muito se fala, e eu acredito que ainda nos eventos de RH, eu tenho visto muito, ano passado eu estava no ATD, isso é falado muito. Que o RH antes era visto com essa área de apoio, né? Uma área de apoio. O que falta, de fato, para o RH ter esse papel estratégico? Porque eu sinto que o dia que, de fato, estiver acontecendo, a gente não vai estar mais falando disso. Exatamente. Se a gente ainda está falando sobre esse tema, é porque ainda tem alguns gaps, alguns lugares que a gente precisa consolidar. Queria ouvir a opinião de vocês dois. O que está faltando que a gente pode deixar de ferramenta aí para o RH para apoiar mais a liderança e ser mais estratégico, de fato, olhando para o negócio? Se puder falar sobre esse ponto, eu acompanho muito planejamento estratégico de RH. E acompanho muito mais ainda planejamento estratégico da organização. Eu faço hoje isso com o IA, inclusive. O negócio que levava 2 semanas. A André já até participou de um evento desse que eu fiz. Levava 2 semanas, leva 2 horas. É uma coisa impressionante. Caraca, de 2 semanas para 2 horas. Muita da parte de análise, né? Quando eu acabei fazendo mestrado nessa área também,
Então, no final, é coisa de análise SWOT, por exemplo. Sim. Ninguém nem sabe o nome até hoje, né? Chama FOFA em português, pelo menos é mais fácil, né? Que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Mas leva muito tempo, você tem que mapear o mercado. Tal. Hoje, ela sabe de tudo. Ela então, você põe tudo. ali, já sabe todos os concorrentes, já sabe tudo que tá rolando. Por isso, você tem que tomar cuidado com os dados, né? Eu sempre oriento as pessoas, quando eu vou fazer os treinamentos, para tomar cuidado com os dados da empresa, porque se vai para o universo lá, então tem que saber como usar e o que você está colocando na rede também. Bom, então hoje ele faz esse tipo de trabalho que levava 1 semana e meia. O resto você fazer o que era importável ali mesmo de estratégia. Então, o que eu vejo quando eu vou fazer essa sessão é que os diretores de RH sabem a estratégia do negócio. Eles estão com assento no board, na diretoria, eles sabem e sabem para onde a empresa está indo. O que é estratégia? São as prioridades. É o que é prioridade, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai investir em tecnologia? Vai comprar uma outra empresa? Não, a gente quer crescer, expandir para outros países? Isso é estratégia, uma decisão firme que você toma de como você vai alocar os seus recursos. E o que eu vejo que falta, quando eu estou fazendo esse, principalmente planejamento de estratégia de RH, é o contato com a estratégia mesmo. É muito, a André acabou de falar, é muito na operação e esquece as pessoas. É muito na operação e esquece o norte. Esquece o direcionamento, esquece as prioridades. A gente está fazendo uma instalação de sistema de ERP e você efetivamente vai lá e faz... As pessoas estão só olhando para o umbigo, mas não lembram mais por que estão fazendo essa instalação agora. Por que isso aí é tão importante para a empresa? O que isso vai levar ao desenvolvimento da organização? Então, eu queria dizer para você que se o RH não começar a entender sobre a estratégia, o que são as prioridades e tomar as decisões baseado nas prioridades, independente do que está sendo feito ali naquele momento, mas isso tem a ver do objetivo comum, tanto da área quanto do negócio, né? Então, acho que é o RH participar, estar mais presente para entender o macro. Andréia, você gostaria de acrescentar alguma coisa para trazer esse olhar mais estratégico do RH? Sim. Vou falar que é da minha seara, é o recrutamento e seleção. Que muitos falam até no LinkedIn, Andréia, mas os processos, parece que eu vou ficar 1h30 preenchendo formulários, não sei o quê. Eu falo assim, mas a IA não veio para ajudar a gente, né, João? Porque tem vários formulários, porque 1h30 preenchendo fichas, lacunas de tanto processo seletivo que você vai fazer. Aí você até desiste. Tem que mandar vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O processo XYZ, 5 etapas, 10 etapas. As pessoas ficam cansadas, não querem participar nem do processo seletivo daquela empresa. Tá chato já, né? Ela desiste antes. Desiste antes. Assim, os recrutamentos, a gente veio aí para ajudar com a automatização. E por que não está acontecendo isso? A gente se preocupou muito com o processo, né? Eu preciso de muitos dados para eu analisar e a gente esqueceu da pessoa no processo. Exatamente. Vê a parte técnica, esquece, né, do comportamental, como a pessoa se lida com aquele determinada situação, perguntas estratégicas num processo seletivo, por exemplo, né? E outro fato também é a liderança. Eu escuto muito, o chefe é isso, é chefe, não é líder. Líder-chefe, não sei o quê, né? Ainda é esse papo. Sim. Mas as pessoas não têm um momento, eu não tenho um feedback do meu líder, da minha liderança. Mas ainda é isso, Andréia? Sim, ainda é isso. Né? Então, assim, como é que a gente tem que olhar para a humanização? Né? A estratégia, né, tem que estar alinhada com a humanização das pessoas, dos processos, de tudo. Porque as pessoas que dão resultado para as empresas, se as pessoas não estão bem, não vão dar resultados. Vamos falar sobre resultados agora. Não vão dar resultados se as pessoas não estiverem bem em sua área de atuação. Então, a liderança tem que estar ali, lado a lado dos colaboradores. Para quê? Para que gerem resultados na sua empresa. Gente, né? Então, assim, só quem tá inteiro pode transbordar, né? Não dá pra gente exigir de alguém que tá pela metade. Vamos embora, gente. Tô cheio de energia aí, João, pode trazer. Eu tô cheio de energia pra queimar. A gente precisa se cuidar mesmo, né? Exatamente. E a gente falou muito do agora nesse bate-papo, mas tem uma coisa que o RH precisa olhar pra frente também, né? Futuros. Quero falar com vocês de futuro, que a gente não pode deixar de olhar pro impacto disso hoje. E queria entender, assim, qual a mudança mais urgente que vocês acreditam que o RH tem que fazer hoje para estar pronto para esse futuro que está chegando aí, para estar pronto para amanhã? Qual que é vamos dizer assim, o que ele tem que olhar hoje, Mário? Vou parar hoje para decidir qual é a mudança imediata que vocês poderiam deixar para os RHs para estar pronto para amanhã?
Acho que a gente não pode ficar falando de, o RH estratégico. O que é RH estratégico? O que é, André? O que é? O que é? Conta pra gente, o que é? O que é RH estratégico, né, gente? Então, assim, não adianta nada falar palavras bonitinhas, cultura. A cultura, o fit cultural, a coisa... Cultural né? é... Fit cultural é né, chique, gente? hein? É mudou chique, até né? nossa audiência aqui. Falou fit cultural, mudou. Fit mudou. cultural, né? Ficou mais chique. Pra quem não sabe o que é fit cultural, são os valores da empresa alinhados com os seus, né? Olha só. Então, não adianta ficar nas palavras bonitinhas e tem que ir para a execução. Muito bom. Não adianta falar, o meu RH é estratégico. A gente fala muito, futuro do RH, futuro estratégico. Daqui a pouco eu vou participar de um painel falando sobre isso. Então, não é assim. A gente tem que agir. Muito bom. Essas ações que nós falamos agora têm que serem feitas. E não, tá bonitinho no papel, não sei o que. Aí vem a NR1. E aí, a tua empresa tá preparada para isso? Calma aí, André, pegou um assunto puxado aqui, pera. Né? Do nada, André vem com o NR1. Então, não quer? Pera, tem isso aí também. O que é NR1, né? Então, assim... são palavras bonitinhas, eu vou colocar isso, pregar lá um quadrinho. Gente, hashtag André Sincero agora. Então fala pra aquela câmera ali que é pra fazer aquela sinceridade. Hashtag André Sincero. Pronto, gostei. Então, assim, não adianta pregar num quadrinho, os valores e tudo, e não pregar, não fazer jus ao que a empresa prega. Então, a gente tem que executar, fazer acontecer pra gente ter um RH estratégico. Muito bom. Gostei da ação. Nossa, André, tava tão fácil a gente ficar com a desculpa, tipo, não, tá lá no planejamento, eu não preciso fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer, que adianta estar escrito e não fazer, né? Palavrinhas bonitinhas, bonitinho, né? Vamos botar isso na nossa cultura? Não. É fazer acontecer, não adianta nada. Deixar escrito e não fazer, não executar. Muito bom, sensacional. João, queremos te ouvir. Então, a gente fez o planejamento estratégico da BRH, São Paulo, né, que eu e a André somos diretores lá, e a gente levantou com os diretores, né, e o que eles estavam esperando justamente para esse ano para o RH deles, são todos diretores de RH, e falaram muito assim, gestão de mudanças. Gestão de mudanças. Gestão de mudanças é uma coisa nova, né? Por exemplo, qualquer projeto de implantação do Proteus, por exemplo, vai ter gestão de mudanças. Só que sabe qual é o ponto? Com quem que está essa gestão de mudanças, se mudanças são sobre pessoas? São as pessoas que vão mudar, que vão começar a utilizar agora uma ferramenta nova, por exemplo. Então, eu vejo que o RH ainda não é o protagonista da gestão de mudanças. Ou seja, muitas vezes esse projeto vai estar dentro da área de TI ou de alguma outra área também. Então, essa migração também desse papel importante que existe, porque pode estar em TI, mas se o RH não souber fazer isso, ele fica de um lado secundário em grandes projetos da organização. Não tem uma empresa que eu vá visitar hoje que não fala que está passando por um processo de transformação. Porque os clientes estão mudando. Eu estou falando não é de empresa de tecnologia, eu estou falando de empresa de alimentos. Geral. Eu dei uma palestra sexta-feira agora para uma grande empresa de alimentos do Nordeste. Eles estão passando por uma transformação enorme. Por quê? O consumidor está mudando. Açúcar, farinha, está mudando. As coisas que as pessoas buscam, isso aí impacta em receita, impacta em outras questões. Então, não é o mundo da tecnologia que está mudando. Os consumidores estão mudando, a gente está mudando, né? Então, se o RH não sabe fazer a condução desse processo, como o André falou, é ação, é fazer. Não é uma coisa bonitinha falar os nossos valores. Assim, primeiro, os valores são esses, eles são importantes para a gente chegar onde a gente quer. Todo mundo tem que saber, tem que viver isso, então tem que respirar. Por exemplo, cliente no centro. Então, as decisões são tomadas em cima disso. Só que as pessoas não sabem mudar, porque antes não era cliente no centro. E, de repente, falar, agora é cliente no centro. Não adianta falar. Não. Tem que conduzir, tem que conseguir que as pessoas vivam isso no dia a dia, faça sentido para elas, mostrar o caminho da ferramenta, mudar processo. Tem que mudar processo. Essa é a parte complexa, né, João? É complexo. Mas o resultado disso vai ser a transformação da cultura. Das recompensas, das habilidades das pessoas, da mentalidade delas, os processos, a estrutura que elas têm justamente para fazer e desempenhar o melhor delas, né? Ter a melhor performance que vai se resultar na cultura, que é como as pessoas fazem as coisas. Então eu vejo que o RH, se puder mudar hoje uma coisa, não é IA. IA é uma das habilidades, sim, que as pessoas precisam ter imediatamente para gerar produtividade. Ela continua ferramenta, né? É uma ferramenta. Tem que saber conduzir esses processos de mudança. Eu acho que é o grande transformação para o RH nesse ano de 2025, tem que focar nisso. E aí, se é IA, se é outras coisas de inovação, pode fazer, mas importante mesmo é que a implantação de NR1, ela vai conseguir conduzir qualquer coisa. Sim. Só que
levando a transformação a partir de gestão de mudança. E isso você trouxe algo importante, que a Andrea trouxe na fala dela também, que é esse protagonismo do RH, né? Quando o RH traz, eu, Mari, faço a parte mais de desenvolvimento de pessoas, escuto muito, Mari, mas eu tentei, mas ninguém me ouve. E eu gosto de falar que a gente, para entrar num sistema, a gente tem que parecer com ele. Então, para a gente ser protagonista da estratégia, dos negócios, a gente precisa falar um pouco da língua de quem está naquela mesa, assim. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouquinho o nosso chapéu de RH e colocar um chapéu de negócios para a gente começar a ser aceito e direcionado, assim. Você trouxe esse lugar de quebrar processo, falei, pô, isso dá trabalho. E eu sinto que, às vezes, para pegar o caminho mais curto, você fala, não, vou continuar fazendo o processo que a gente sempre fez, e aí vamos ver o que dá. Aí fica o puxadinho do puxadinho e a gente não consegue chegar. Então, para ser protagonista, eu acredito que a gente tem que sair desse lugar do rebelde, que é, ai, não, mas ninguém ouve, mas pô, ninguém está levando o meu projeto para frente. Então tá, o que você pode mudar no seu pitch ali de reunião, que vai ficar um pouquinho, não vai ser só porque, principalmente em NR1, que a gente fala de saúde mental, tem um lugar do tipo, ah, não, mas agora vamos para todo mundo. Então, qual que é o meio do caminho? Como que a gente se posiciona para chegar ali no meio a meio, se posicionar e ser ouvido, né? Porque aí a gente deixa de ser coadjuvante ali na estratégia e passa a ser protagonista. Esse foi meu desabafo aqui. Pessoal, a gente tem que mudar, RH! É isso aí. E estamos caminhando para os momentos finais, cara! Uma hora isso ia chegar, gente. E eu queria que vocês deixassem a mensagem final para esse pessoal que está assistindo a gente. A gente está estreando esse tema RH aqui dentro do Fora de Órbita. Então, queria deixar esses minutos finais para vocês se despedirem, deixar um recado aí para os nossos RHs. Ser estratégico é colocar em prática, gente. Não é deixar ali no papel e tá tudo bem, né? São palavras bonitinhas. Está na modinha, né? Não. E pessoas no centro. Sempre pessoas no centro, porque é elas que vão fazer o resultado na sua empresa. Segue meus contatos, Andréa Greco no LinkedIn, Andréa Greco, .oficial no Instagram. Obrigada, Mari, Totos. Maravilhosa. Pessoal, obrigada. Bom, eu acho que essa fala, tanto da Andréa quanto sua agora, eu acho que é o grande tom, né? Que é, RH tem que investir na aprendizagem própria, não só das outras pessoas. Tem que ser, eu acho que, um pouco egoísta nessa hora, assim, falar, eu preciso aprender para poder ter esse tipo de conversa que você acabou de falar, Mari. Para eu ser respeitado, eu preciso ter conhecimento do negócio que está acontecendo no mundo, não só dentro da empresa, no mundo. Isso, o RH sabe bastante o que está acontecendo na empresa já, mas do mundo, né? E saber da estratégia, como a gente falou, saber de IA, tem que aprender também. Então, está todo mundo falando de IA, você está usando. Não é só saber, não adianta saber, você está aplicando isso e tudo mais. Então, eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar, eu acho que como educador, é isso, que invista no seu desenvolvimento. Eu tenho uma escola que chama Rocket Mentoring School, que eu fundei em 2020, durante a pandemia, para ajudar as pessoas a se conectarem, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo é que eu sempre estou sendo mentorado. Eu sempre estou sendo mentorado sobre coisas que eu não sabia. Por exemplo, agora eu tenho uma startup de IA, e eu estou passando por um processo de levantamento de fundos. Eu não sabia nada sobre isso, né, de startup e tal. Então, eu estou aprendendo com quem sabe muito mais. Então, aproveite esse momento para investir na sua aprendizagem, que isso te coloca em pé de igualdade com qualquer pessoa na diretoria ou qualquer lugar para você poder discutir, as pessoas te valorizarem com certeza. Invista em você. Uau, deixa seus contatos, onde a gente te acha. O meu Instagram é joãofurlan.autor e no LinkedIn eu estou como João Marcelo Furlan. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado. Viu? Só com as amigas aqui também, a equipe da TOTOS, feliz demais de estar aqui com vocês. E contem comigo, eu posto todos os dias sobre só humanidade, ou seja, habilidades humanas e tecnologia. Então, espero poder contribuir com todos que estão ouvindo também a se atualizarem. Que papo, hein? Agora eu quero marcar outro com vocês, eu quero continuar conversando. Vamos? Vamos sim. Muito, muito, muito obrigado. Em nome da TOTOS, agradeço imensamente a moeda mais cara do mundo, que é o tempo que vocês compartilharam com a gente. E vocês compartilharam o tempo também. Cada um de nós dentro do RH pode ser presença firme no mundo incerto, com sabedoria e agilidade. A gente conta com você. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de compartilhar essa energia tão boa. E a gente se vê no próximo Fora de Órbita.